começando a nossa mesa redonda sobre tecnologia e educação matemática. Eu queria agradecer a presença da Márcia e do Luiz nessa nossa mesa. A Márcia Maria Fusaro Pinto, ela atualmente é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez doutorado em Educação Matemática na Universidade de Warwick, no Reino Unido, e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nas áreas de pesquisa em novas tecnologias na educação matemática e em psicologia da educação matemática. Luiz Moreno Armella é professor titular do Centro de Pesquisa e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional do México. Seu doutorado é em Ciências e ele foi assessor internacional do Ministério da Educação Nacional da Colômbia e membro fundador do Caput Center, que é um centro ligado à Universidade de Massachusetts. Seu interesse de investigação está em entornos digitais, com o propósito de desenvolver abordagens de ensino de ideias fundamentais de matemática e em epistemologia correspondente com os novos sistemas semióticos de representação. Nós convidamos os dois para essa mesa de tecnologia e hoje a gente vai começar com a Márcia. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite que me foi feito, a oportunidade de estar aqui para compartilhar essas ideias com vocês e de dividir essa mesa com o Luiz, que é um grande desafio para mim, afinal. Bom, eu já posso ir começando a falar um pouco sobre as origens das ideias que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Que foram o meu envolvimento com a educação à distância, com cursos de educação à distância que hoje estão sendo elaborados e oferecidos pelas universidades federais através da UAB. E então eu participei, né, do primeiro treinamento de produção de material desses cursos na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu senti um grande desafio pensar essa produção de material e principalmente a proposição de materiais alternativos às listas de exercício que usualmente a gente encontra nos nossos livros textos tradicionais. E a segunda origem foi que simultaneamente eu estava orientando esse trabalho, que é uma dissertação de mestrado da Gislene Nora, em que o foco era exatamente o uso do hipertexto na aprendizagem de cálculo no ambiente virtual. Durante o projeto de pesquisa dela, esse uso não aconteceu, na verdade, mas a gente pôde pensar em determinados instantes como que isso poderia ter acontecido, ou como é que a gente poderia provocar esse acontecimento. E então, o que a gente percebe é que essa nova possibilidade trazida pela tecnologia, que é a de uma nova organização da informação para ser comunicada, ela não tem sido muito explorada nas pesquisas em educação matemática, que são essas ideias que eu quero trazer aqui. Então, esse momento que eu estou falando durante a pesquisa da Gislene aconteceu durante uma oficina que a gente havia planejado para a seleção dos participantes na pesquisa. Essa oficina ela foi desenvolvida e elaborada no âmbito de um grupo de estudos e pesquisa que já tinha uma grande experiência com a oferta de oficinas usando computadores presencialmente, tá? E a gente, nessa oficina que a gente planejou para a seleção de material, a gente incorporou práticas e perspectivas teóricas do grupo, inclusive buscando formular questões que instigassem os alunos à investigação. A execução da oficina, na verdade, ela foi presencial, então ela funcionou como um experimento em laboratório, porque um dos objetivos que a gente tinha era verificar se era a possibilidade de ofertá-la à distância.
Os participantes foram 26 alunos de Cálculo 1, que eram repetentes, mas que eles estavam cursando a disciplina de Cálculo 1 à distância ofertada por uma instituição de ensino superior privada. E o acordo entre os participantes foi de que não haveria interferência do professor durante a oferta da oficina, porque exatamente a gente gostaria de simular a oferta dessa atividade à distância. E, ao final, os alunos deveriam escrever, mandar para a gente um relatório escrito sobre a atividade que eles desenvolveram. As etapas foram de seleção de um aplicativo para ser utilizado, elaboração e proposição de um roteiro, que funcionaria como a interferência do professor durante a atividade, e a gente projetou 3 atividades interrelacionadas, que exploravam os conceitos de limite, de funções, de derivadas, representações múltiplas e interconexões entre elas e uso desses conceitos. Aqui eu vou falar apenas de uma dessas atividades, porque as ideias que eu quero trazer, eu acho que eu consigo construir a partir dela. Bom, a primeira coisa, né, na concepção da oficina foi a escolha de um aplicativo para ser utilizado. E aí a gente escolheu esse aplicativo, que foi desenvolvido, na verdade, em 1980 e poucos, então ele é da década de 80, do século passado. Mas ele permite trabalhar com esses conceitos de funções, de taxa de variação e de integral, né? Possuindo as seguintes funcionalidades. Eu não sei se vocês estão vendo nesse canto de cá, aqui, ó, nessa coluna, a gente tem a possibilidade de mudar a função clicando naquela tecla lá de cima, tem a possibilidade de construir a área abaixo de gráficos, né, para introduzir o conceito de integral, e aqui também de calcular a taxa de variação. Então, eu tenho essas 3 possibilidades ali. Essa coluna que vem aqui embaixo com x0, x1, x2 permitem mudança de escala. Este quadrinho que está aqui abaixo permite um zoom in e out, né, em cada ponto escolhido da curva, né, que é marcado aqui nessa tela principal, onde a gente consegue discretamente, usando a terminologia introduzida pelo Moreno e o Regdos, ou continuamente mover esse ponto sobre a curva, tá? Então, ele foi escolhido por causa dessas... Aliás, este aplicativo... Como é que eu faço aqui? Esse aplicativo, ele foi desenvolvido aqui no Brasil por uma das pessoas do nosso grupo de estudo, mas ele é inspirado no aplicativo desenvolvido pelo David Toll em 1980 e poucos. Bom, funcionalidade já falei. E a concepção, na verdade, da oficina, nós fizemos o seguinte: a gente se inspirou, então eram 3 atividades, aqui eu vou descrever a atividade 1, e a gente se inspirou, a gente foi sugerido por oficinas que a gente já oferecia presencialmente. Então, a gente apresentou aos estudantes uma tela preparada como essa daqui, tá? Aqui, visualmente, você acharia que você estaria... a gente tem essa imagem de uma reta projetada aqui na interface, mas, na verdade, isso é parte de uma parábola. É porque a gente distorceu a curva, né, mudando as escalas. Então, visualmente, a gente enxerga essa reta. A oficina desse jeito, com uma pergunta, o que é que você está vendo na tela, ela se mostrou presencialmente como sendo bastante profícua em termos até mesmo do conhecimento do próprio software, sabe? Porque se a gente manda assim, olha, explore o software, as pessoas exploram, mas assim, não tanto. Agora, fazendo essa pergunta, o que acontecia presencialmente com a intervenção de tutores e professores, é claro, era uma exploração muito maior, gradativamente as pessoas exploravam mais
e tinham mais conhecimento das potencialidades do aplicativo, tá? Então, como a ideia era de uma oficina não presencial, a gente preparou um roteiro de atividade, que está escrito aqui ao lado, que é: abra o aplicativo VCalc e explore-o para ver como ele funciona. A seguir, a segunda pergunta: o gráfico na tela principal se parece com o gráfico de alguma função que você conhece? Em caso afirmativo, qual a função? Aí a gente perguntava: como você chegou a essa conclusão? Você sabe representar algebricamente essa função? Para conferir a sua resposta, faça o gráfico de sua fórmula com auxílio do aplicativo e veja se ele coincide com o da tela principal. E discute o que você vê. Discuta o que você vê. Essas perguntas foram perguntas que a gente tentou antecipar o que poderia acontecer na oficina, baseado nas anotações que a gente tinha das oficinas presenciais que a gente já havia oferecido. Essas duas perguntas, 4 e 5, a gente estava tentando provocar o conflito, né? Para ver se a gente instigava os alunos a navegar autonomamente e realmente explorar o software em sua totalidade. E nós escolhemos um caso para a gente estudar, porque, na verdade, assim, a gente analisando o relatório que eu vou apresentar aqui, a gente vê, a gente tem ideias sobre a produção de material alternativo à lista de exercícios que poderão eventualmente funcionar em determinadas condições, que aí eu vou discutir também, à distância, tá? Na aprendizagem à distância. Bom, então o relatório escolhido tem como resposta para as primeiras atividades, a primeira pergunta é: qual que é a curva que você está vendo na tela? A menina fala sim. Você conhece essa curva? Ela fala sim, é uma função do primeiro grau. E aí a gente perguntou: como é que você sabia? Ela falou: por ser uma reta, podemos deduzir que se trata de uma função de primeiro grau. E a questão 4, que era de a equação algébrica dessa função, ela coloca 0,25x2 mais 5x mais 4 igual a f de x. Por essa resposta aqui, a gente sabe que ela acessou a função, né? Acessou a função, porque jamais eu acho que ela daria um 0,25. E isso era exatamente, ela não ia acertar exatamente a função que estava lá. Então, assim, realmente ela acessou a função, né? A gente pode analisar isso aqui como realmente ela deu uma resposta que foi influenciada pelo visual. Aqui a gente sabe que ela tem o conhecimento de que reta, equação algébrica, é uma equação linear, é uma função, ela é o gráfico de uma função linear, e essa quarta questão foi o acesso à funcionalidade da função. Mas aí, quando ela vai responder a próxima questão, que a gente pede maiores justificativos, né? Ela vem e fala o seguinte: em um primeiro momento, eu deduzi que se tratava de uma função de primeiro grau por desconsiderar algumas informações relevantes e por nunca ter mexido nesse programa. Quando cliquei na opção função e vi que se tratava de uma função do segundo grau, ou seja, confirmo o que a gente imaginou, e vi que se tratava de uma função de segundo grau, comecei a questionar e concluí que ou essa reta era uma parte da parábola ou era uma tangente. E ela fez esses dois desenhos aqui embaixo. Bom, aqui eu gostaria de ressaltar, primeiro, a não familiaridade com o software, né, que está explícita aqui na escrita dela. A questão dela ter realmente, vamos dizer, percebido o conflito que foi colocado, ela percebeu e ela tentou resolver o conflito, ou seja, ela não ignorou esse conflito e elaborou duas conjecturas que seriam as duas que estão aqui. Não quero dizer que elas estejam corretas, mas são questões assim que levam realmente
a repensar os argumentos que ela tinha utilizado. Bom, aí ela ainda continua a escrever, ela fala, olha, continuei a acessar outras funções do programa e ao mudar a escala, pude visualizar o gráfico de uma outra forma e confirmar que se tratava de uma função do segundo grau, tentando conciliar o conteúdo já estudado com a atividade da proposta, pude concluir que o equívoco de considerar a reta como uma função do segundo grau está na visualização, pelo fato de considerarmos a parábola tendendo ao infinito e o valor do coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Então, até esse momento é muito interessante, porque ela só vai perceber que ela tem a possibilidade de linearizar o gráfico da parábola em torno de qualquer ponto, ela só vai perceber isso na segunda atividade. Então, foi interessante porque nas atividades que se seguiram, parecia que ela respondeu às questões da atividade anterior, tá? Mas também a gente vê ela caminhando aí. Bom, então, aqui eu queria chamar a atenção que essa possibilidade aberta, né, pelo aplicativo, dela poder explorar de outros modos a questão que ela estava estudando, permitiu realmente que ela reformulasse a sua argumentação e tirasse novas conclusões, né? Buscasse resolver o conflito e tirasse outras conclusões. Bom, então, uma discussão aqui eu quero destacar principalmente os dois estágios de aprendizagem que a gente percebe, que um é explícito, que é o da incorporação das novas ferramentas, quando ela fala que ela nunca tinha mexido no programa, então depois ela busca essa familiaridade, e o das respostas por escrito às questões que foram propostas na atividade. Ele funcionou bem, porque ele evocou uma série de aspectos da imagem conceitual de Débora, mas mais do que isso, e mais importante, ele explicita um fluxo de navegação usando a ferramenta digital. A Débora não nos pareceu abordar essa tarefa de uma maneira sequencial e linear, como é usual quando a gente responde exercícios. E, portanto, isso nos levou isso nos instigou a olhar se a relação que ela havia estabelecido com essa atividade foi uma relação hipertextual. E aí a gente retoma, então, essa discussão. Será que essa interface virtual que foi utilizada, seria ela um hipertexto? A primeira definição, a primeira pessoa que cunhou essa noção de hipertexto foi o Theodore Nelson, já na década de 60, mas a gente retoma aqui, principalmente porque vai permitir que a gente faça uma análise mais detalhada do do aplicativo. A gente retoma aqui a definição de Levy, que é a seguinte: tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos, que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível, porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. Bom, uma ressalva que eu quero colocar aqui é que existem, a gente considera, quando a gente, essa noção de hipertexto, de dois pontos de vista. Ela tem sido discutida de dois pontos de vista. Um é o ponto de vista da pessoa que desenvolve o hipertexto. Ele pode desenvolver com a intenção de que aquele material seja um hipertexto. No entanto, nada obriga que um leitor daquele hipertexto se relacione com ele de uma forma hipertextual, no sentido de produzir os seus próprios caminhos e fazer o percurso idealizado pelo desenvolvedor, tá? De maneira que a gente vai pensar nessa noção do ponto de vista do desenvolvedor do material
e do ponto de vista da navegação, que é uma escolha da pessoa. Então, fazendo a pergunta, será que a navegação no ambiente, no caso de Débora, foi hipertextual? A gente acredita que a Débora se relacionou com a atividade de modo não sequencial, ela fez uso da rede de conexões possíveis no ambiente que estava oferecido a ela, ela escolheu o seu próprio caminho e ela obteve feedbacks que permitiram a ela reformular o entendimento dela da atividade proposta. E do ponto de vista do desenvolvedor, será que aquela interface virtual ela seria um hipertexto? Então, a gente retomou aqui uns princípios de organização, também ainda na perspectiva do Lévy. São 6 princípios que ele coloca do ponto de vista do desenvolvedor que devem ser atingidos para ele denominar um texto, um material virtual ou não, como um hipertexto. Dentre esses 6 princípios, a gente olhou, então, a questão do VCalc, que foi um ambiente utilizado, e a gente sugere que ele tem, no mínimo, 2 desses princípios, que é a topologia e a mobilidade dos centros, que são garantidos, a mobilidade dos centros é garantida pela independência das funcionalidades do zoom, taxa de variação e função. Você pode usá-las independentemente. E a topologia, porque ele realmente permite uma navegação não definida, escolhida pela pessoa que está utilizando ele. Nós não estamos querendo aqui, de jeito nenhum, dizer que o VCalc é um hipertexto, mas ele parece possuir essas 2 características. Na verdade, se a gente retoma o ponto de vista do desenvolvedor, ele ficou até muito chateado comigo quando eu mostrei para ele o que eu tinha feito, porque ele me perguntou, o que é que você está ensinando com isso? Então ele falou, olha, eu não vou ler isso tudo, mas aqui está escrito, olha, o objetivo para mim é construir nos estudantes um sentido de mudança, né, de change, e não foi o que eu tinha feito na oficina. E, na verdade, se a gente retoma os trabalhos dele, na época em que ele estava desenvolvendo esse aplicativo, ele usa 2 noções, principalmente essa noção de um organizador genérico, como sendo um ambiente que permitisse ao aluno manipular exemplos e, se possível, contra-exemplos de um conceito matemático específico ou um sistema de conceitos relacionados. Ele tinha como intenção apoiar o leitor a se concentrar em aspectos importantes do conceito a ser estudado e de relacioná-lo com estruturas teóricas mais amplas. Daí vem uma outra questão, né? Será que essa interface utilizada na oficina seria um hipertexto, mas com objetivos? E aí a gente retoma as ideias de Joyce, que distinguiu entre 2 tipos de hipertexto, que são os exploratórios e os construtivos, admitindo, portanto, chamar de hipertexto ambientes em que as ações elas fossem coordenadas com um determinado objetivo. Daí, o que a gente arrisca a trazer aqui seria a seguinte proposição, que essa combinação de recursos digitais com características hipertextuais e de organizadores genéricos podem possibilitar a constituição de ambientes de aprendizagem para o ensino à distância alternativos aos constituídos utilizando os exercícios tradicionais, porque eles vão permitir a proposição de atividades em que o aluno tem a possibilidade de um feedback diferente de falar certo ou errado no meio da atividade dele, né? Mas que o ajudem a repensar e reconstruir os argumentos do jeito que era demandado pelos tutores do treinamento, de uma forma parecida que era demandado a gente pelos tutores do treinamento de produção de material à distância, tá? E também o que a gente gostaria de trazer, que na hora que a gente acompanha Débora, né, nesse processo dela de reflexão e de reconstrução da navegação,
a gente pensou ter vislumbrado, tá, o processo de aprendizagem do cálculo com o uso do hipertexto. Então, são essas ideias que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. Es un gran placer para mí estar en Sao Paulo y quiero agradecer mucho la invitación para estar aquí con ustedes hoy. Siguiendo la línea de la presentación, voy a hablar un poco de el punto de vista con el cual hemos abordado el estudio de las tecnologías digitales en el campo de la educación matemática. Primero, la manera como voy a hacer mi presentación es, primero voy a dar mis axiomas y posteriormente voy a dar mis ejemplos. Los ejemplos serán de dos tipos: de los ejemplos que yo he utilizado con mis estudiantes, que son a su vez profesores, y los ejemplos que ellos, la manera como ellos han implementado el uso de las tecnologías en su propio salón de clases. Entonces, primero, mis axiomas. Los seres humanos vivimos en la historia y vivimos en la cultura. Por lo tanto, la cognición humana no es inmune a su medio, a todo lo que la rodea. Esto implica que el desarrollo de la cognición tiene que ver de una manera sustancial con el siguiente proceso, con el proceso de internalización de los instrumentos o artefactos que la cultura provee y de qué manera estos instrumentos son internalizados y transformados en extensiones cognitivas, y aún más cómo constituyen prácticamente la propia cognición humana. En otro lenguaje podríamos decir que los artefactos cognitivos se tornan extensiones pseudoneurales de nuestra propia cognición. Les voy a dar un par de ejemplos que son muy simples. La escritura y el sistema numérico. Es imposible que cualquiera de nosotros en este momento pudiese reconcebir su modo de pensar al margen de la escritura y al margen de la manera como conciben los números, como conciben la cantidad. Si ustedes, por ejemplo, comparan lo que uno puede hacer con el sistema binario o el sistema ternario, la manera como manipulan esta representación, este código numérico, es diferente a la manera como manipulan el sistema decimal. El sistema decimal es parte nuestra, está encarnado en nosotros, mientras que los otros permanecen un poco más externos a la manera. Podemos manipularlos, pero lo tenemos que hacer muy guiado por toda la estructura sintáctica que tiene el sistema. Es decir, estos otros sistemas permanecen a nivel de ser instrumentos suministrados por la cultura, pero el sistema decimal es ya una extensión cognitiva de nosotros mismos. Hay pues allí una diferencia en el proceso, en el resultado del proceso de internalización, de interiorización que se puede dar de un artefacto suministrado por la cultura. Estos sistemas, como la escritura o el sistema decimal, son para nosotros infraestructurales. Es decir, estos son sistemas que ya están con nosotros. Es muy curioso recordar la historia de algo que ocurrió durante la Revolución Francesa.
Durante la Revolución Francesa se introdujo el sistema métrico decimal en Francia, y algo que quiso hacer el Estado francés en ese momento fue también introducir el sistema métrico decimal en el tiempo. Entonces diseñaron un sistema en el que había 10 horas en el día, cada minuto tenía 100 segundos, etc. Y modificaron los relojes con este propósito. El experimento duró 6 meses. Duró exactamente 6 meses. Porque el tiempo, la manera como vemos el tiempo es completamente infraestructural. Eso ya no es posible cambiarlo. No es posible cambiarlo en el desarrollo cotidiano. De modo pues que estos son 3 ejemplos de lo que queremos decir con que un artefacto cultural se torne, se transforme en un artefacto cognitivo, en parte de nuestra propia cognición. Y por lo tanto, nosotros pensamos con y pensamos a través de estas incorporaciones de la cultura. Esta es una fotografía de una niña al comienzo de del Estado soviético. Lo que está tratando de hacer es escuchar el radio. Pero si ustedes ven la intencionalidad que está en la mirada de la niña, si se alcanza a percibir allí, ustedes podrán ver que es una intencionalidad, está absolutamente vinculada, se hace casi inseparable del propio artefacto. Esto nos lleva a pensar que hay un momento, este proceso de internalización es también un proceso de disolución de la frontera entre la persona y la tecnología. Otro ejemplo en el que podemos ver esto muy claramente es este. El chelista Yo-Yo Ma está completamente absorto, como si el chelo fuese parte de él. O sea, está completamente integrado, o sea, la expresión de su rostro. Esto es un momento durante una ejecución que yo simplemente congelé. O sea, está congelada la imagen del chelista, donde en su mirada se percibe, digamos, la no existencia de frontera entre el artefacto, entre el instrumento y él mismo. ¿Qué ocurre con las matemáticas en el salón de clases? Que no pueden permanecer inmunes frente a las nuevas formas de mediación. Hay que redescribir digitalmente esa matemática. Es decir, nosotros tenemos un sistema de representación digital con una característica central, y es que el sistema de representación es ejecutable, y esto transforma de raíz la concepción que tenemos del objeto matemático. Y desde el punto de vista de lo que ocurre en el salón de clases, hay un efecto que resulta inevitable, como se los estoy anunciando allí. Y lo que resulta inevitable es la erosión curricular. El currículum tendrá que sufrir una transformación de fondo. No hablamos de cambiarlo, hablamos de transformarlo, que es algo diferente. Y tenemos que hablar de transformarlo y no de cambiarlo por un hecho muy sencillo, porque hace mucho tiempo existe un currículo y está instalado de manera infraestructural en nuestro salón. Para llevar adelante este programa tenemos una carta de navegación. Esta carta de navegación tiene 2 principios. Un principio que dice que la cognición humana depende de estos artefactos para poder producir conocimiento. Esto podríamos llamarlo el principio cognitivo. Y el segundo principio de nuestra carta de navegación es este, que la naturaleza del conocimiento producido
depende intrínsecamente de la mediación del artefacto. Podríamos transformar esto y decir que los artefactos de mediación no son epistémicamente neutros. O sea, cualquier forma de conocimiento lleva la impronta, lleva el sello del artefacto de mediación. Por ello, nosotros pensamos que hay que reconcebir los objetos matemáticos como objetos borde, en el sentido de que la incorporación de un sistema digital de representación ubica los objetos matemáticos en una línea de separación entre las representaciones de carácter estático y las representaciones de carácter dinámico que obtenemos a través de las representaciones digitales. Por eso hablamos de las refracciones digitales de los objetos matemáticos. Esto es, digamos, en un sentido metafórico, lo que nosotros podemos ver cuando tenemos una refracción de este tipo. Hay un cambio de ecología, hay un cambio de atmósfera en el objeto matemático y se produce este tipo de representación. Pueden imaginar que la parte de arriba del vaso son los sistemas de representación con papel y lápiz y quedan refractados en una atmósfera, en una ecología de carácter digital. Voy a darles un primer ejemplo de esto. Siempre hay que recordar este principio, que la implementación de las estrategias digitales en la escuela no puede eludir el hecho de que ya existe allí una cultura instalada que tiene ese carácter infraestructural. Es desde esa cultura donde hay que generar la convergencia y la transformación entre las matemáticas de papel y lápiz, aun si las hacemos en un medio digital, y es un camino un poco tortuoso, un poco quebrado, como lo quiero representar allí, con una nueva expresividad matemática. Déjenme mostrarles pues un ejemplo. Ustedes seguramente esta secuencia que voy a presentar aquí les recuerda algo con el que están familiarizados. Estos son los pasos recursivos del proceso de la construcción de Hilbert de una curva que llena un espacio plano. ¿Sí? Es desde luego un ejemplo clásico de curva fractal, pero lo importante en su momento, en 1901, cuando fue publicado el artículo de Hilbert, es una construcción recursiva de una curva que llena un cuadrado. Yo quisiera proponer la siguiente interpretación, es decir, hacer una refracción de este teorema al medio digital. Si yo continuase un poco más y me cupiese en la pantalla de la computadora, en algún momento ustedes van a ver una mancha roja cuando se haya llenado esta pantalla. Si yo tuviese una computadora con mayor resolución, tendría que ir un poco más lejos en el proceso hasta ver aparecer una mancha roja sobre el pizarrón. Entonces yo digo que tenemos ya demostrado el teorema de Hilbert, pero no lo tenemos demostrado en la ecología del papel y lápiz, sino que lo tenemos demostrado en la ecología digital, es decir, en la refracción digital del teorema. Y el enunciado que haría sería este: dada una resolución de la pantalla, existe una etapa de construcción que llena esa pantalla. Si ustedes ven con cuidado, esto tiene exactamente la estructura de decir, dado un épsilon, existe un n, tal que a partir de ese n ocurre tal cosa.
es decir, tiene la misma estructura formal, ¿sí? La misma estructura formal, pero está traducido esto al lenguaje refractado que nosotros tenemos aquí, de lo que sería una versión digital de un resultado matemático. Ahora voy a pasar a ilustrar esto con algunos ejemplos de otro tipo. Esto es una manera como nosotros introducimos uno de los principios básicos del cálculo, que es ver una curva como un polígono. Entonces nosotros estamos aquí trayendo uno de los axiomas del L'Hopital, del desarrollo del cálculo. Si ustedes ven allí, yo puedo mover esta línea sobre la curva, el segmento sobre la curva, y lo podemos ver que coincide perfectamente con él. Y esto nos ofrece también la posibilidad de producir una representación de este tipo y ver que exactamente ese lado del polígono es exactamente algo que se puede prolongar en la recta tangente de la curva, ¿sí? Se puede prolongar en la recta tangente de la curva. Entonces tenemos un principio que es fundamental del análisis del cálculo y tenemos una manera de instalar esa idea en este medio refractado, en este medio digital. Otra cosa que nosotros podemos hacer con esta misma figura es jugar con la posibilidad de hacer esto, simplemente de cambiar la escala, pero de otra manera, ¿sí? Esta manera de cambiar la escala nos permite reconocer una serie de propiedades de la gráfica de la función en términos de la escala. De manera que la apariencia, la representación holística de la función, nosotros vemos cómo depende del factor de escala que nosotros estemos utilizando. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos acá la recta tangente, nosotros podemos ver cómo el factor de escala nos permite ir reconociendo un fenómeno que es un fenómeno de ruptura dentro del desarrollo del análisis, que es la aparición de la continuidad sin la derivabilidad de las funciones. Simplemente miren ustedes lo que ocurre con el comportamiento de la recta tangente cuando disminuyo la escala. Este es un fenómeno que muestra que la no diferenciabilidad tiene que ver con el aumento de la oscilación de la gráfica de la función. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Imagínense que ustedes están viendo simplemente un cuadro que está aquí y ustedes están caminando sobre esta línea. Entonces, desde este lugar ustedes están viendo la figura y quieren encontrar la posición de la figura, la posición desde donde ustedes están mirando, de manera que optimicen el ángulo de visión, es decir, que ustedes puedan producir la mejor manera de apreciar la figura. Entonces ustedes de alguna manera tienen que medir este ángulo, es decir, ustedes tienen que tomar aquí y medir el ángulo que se produce aquí en este vértice y tienen que tratar de optimizar ese ángulo, ¿sí? Ustedes tienen aquí este ángulo. Voy a hacer algo para que me resulte la gráfica más adecuada, que es tomar simplemente un factor de ese ángulo. Es decir, voy a tomar este ángulo y lo voy a multiplicar por 10. Esto no nos cambia la figura, pero nos permite una mejor representación. Lo borré. ¿Okay? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una línea perpendicular aquí a esta, y sobre esta línea voy a construir un rayo, un segmento sobre el cual voy a
Voy a trasladar esta medida a este radio. Entonces aquí está. Este punto que está aquí, indica el ángulo. Es obviamente un múltiplo del ángulo, pero optimizar el ángulo es lo mismo que optimizar este múltiplo. Y ustedes pueden ver que este punto cambia de posición a medida que yo me muevo sobre esto. Entonces nosotros ahora lo que podemos hacer es sencillamente construir el lugar geométrico de este punto cuando este se muestre sobre esta línea. Y esta curva que nosotros obtenemos aquí nos da precisamente el comportamiento del ángulo. Entonces nos permite una aproximación, que es lo que hemos hecho, es una reflexión sobre la noción de función al margen de que la función venga instalada a través de una fórmula. Es un comportamiento funcional que nosotros obtenemos aquí, ¿sí? Y podemos estudiar este problema de una manera categóricamente distinta. Podemos incluso modificar esto y ver las líneas de simetría que podemos obtener acá y obtener acá una serie de variaciones, como tener toda esta gran plasticidad que nos otorga el medio dinámico. Esto es una de las características pues de este tipo de representaciones digitales, la plasticidad y la maleabilidad que tiene el medio. Estos son pues algunos de los mensajes que nosotros tratamos de instalar en la discusión con nuestros estudiantes, profesores. Ahora quisiera pasar a ilustrarles un poco lo que ellos han hecho en su propio salón, con las limitaciones propias que tiene trabajar en un sistema público de educación, pero que resulta sumamente interesante. Esta es la primera experiencia que han tenido estos estudiantes con uno de los artefactos que ellos consideran cruciales en la introducción de la matemática de la variación y el cambio, que son los sensores de movimiento. Esta es la primera experiencia que tienen estos estudiantes con este tipo de representaciones. Ven ustedes aquí. Ellos logran obtener una curva, es la primera vez que vinculan, digamos, su movimiento físico, el movimiento corporal, con un hecho matemático. Es decir, esta ya no es una curva producida en el medio más formal en que la presenté anteriormente, sino que esto es una curva producida, ellos son los autores de la curva. Aquí hay un problema que es muy importante dentro de la educación, y es que hay un problema de identidad en el salón de clases. El estudiante se identifica con su producción. Esta es una idea que resulta crucial. Ahora déjenme mostrarles otro. Este ya resulta de un concurso dentro de la clase. Se trata de que el profesor da una curva y los estudiantes tienen que caminar para reproducir la curva. Y este es la niña que logra ganar el concurso. Pero miren ustedes lo que ocurre. Miren su rostro. Ya está viendo su resultado, ¿no? Ya está viendo su resultado. El profesor queda sorprendido con el efecto. Miren, es la curva de arriba. Entonces ella prácticamente logra reproducir la curva. Aquí hay un hecho que a nosotros nos parece muy importante. Voy a mostrar esta curva ahora y otro resultado que aparece también allí. Este es el resultado de otro estudiante que se mueve, pero miren la diferencia. Lo que ocurre es que el estudiante interpreta la gráfica que da el profesor de una manera icónica, es decir, como si fueran sus instrucciones. Él tiene que imitar, no producir, sino imitar la curva que le es dada, ¿sí? Entonces él se queda quieto primero, camina un rato, pero después se aproxima al sensor. Y se aproxima al sensor porque de alguna manera está tratando de caminar sobre la curva. O sea,
Hay aquí la diferencia entre ver con y ver a través de, mientras que el otro caso que presenté acá, que es el resultado de la curva esta, hay una interpretación de un carácter más indexical y yo me atrevería a decir simbólico de la curva, porque la curva se produce a través de un proceso de interpretación, es decir, hay una ampliación o una apertura de lo que podemos llamar el campo de referencia de la curva vista como un símbolo, ¿sí? Estos son pues las producciones de los estudiantes y este ya es el resultado de un esfuerzo mucho más significativo, que dejó a los estudiantes absolutamente perplejos al descubrir que un cierto movimiento oscilatorio es justamente tiene una representación periódica en una curva. Todo esto es una matemática que yo no diría que la matemática misma está incorporada, es decir, está encarnada, sino que hay un proceso de explicitación, ¿sí?, de una serie de experiencias que nosotros tenemos y que salen a través del proceso de simbolización y se materializa en este tipo de representación gráfica. O sea, es en ese sentido en el que entiendo el proceso de encarnación matemática. Estos son pues algunos de los elementos con los que nosotros hemos estado trabajando y algunos de los axiomas, digamos, que nos permiten tener esta especie de carta de navegación dentro del medio. Con esto termino, afortunadamente, sí, y queda abierta la discusión. Muchas gracias. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Na verdade, eles já conhecem a pergunta, porque quando a gente começou a elaborar essa mesa redonda, a gente fez o tema da mesa redonda como uma pergunta, que era: qual é o papel da tecnologia na reformulação dos fundamentos da educação matemática? E eu gostaria que os dois fizessem alguma discussão ou trouxessem alguma relação entre a fala deles hoje e essa pergunta, para a gente poder começar o debate. A minha intenção foi focar nessa possibilidade de reorganização de comunicação diferente, bastante diferente da que usualmente a gente está acostumado com ela. Eu acredito que em termos, vamos dizer, epistemológicos da matemática, eu não a modifico de certa maneira, mas eu a modifico em termos da comunicação, da sua apresentação. E, de certa maneira, eu a torno um pouco mais próximo dos processos e do modo com que eu tenho visto os alunos que são nativos com o uso da tecnologia trabalharem navegando no computador. Eu sempre fiquei muito impressionada com essa possibilidade de abrir várias páginas, de ler várias coisas ao mesmo tempo. E todo esse tipo de novo procedimento que eu tenho visto com os estudantes, eles não têm sido, vamos dizer, tocados nas pesquisas que eu tenho visto sobre o uso da tecnologia na educação matemática. Foi meio por aí, eram as ideias realmente que eu me senti em condições de trazer, porque realmente leva um tempo para a gente se acostumar, principalmente para uma pessoa que não é nativa com o uso da tecnologia, para se acostumar e incorporar as mudanças que estão sendo previstas, né, antevistas e descritas por outros pesquisadores que a gente tem lido. El punto de vista con el que yo me he acercado al uso de a tratar de responder la pregunta sobre el impacto de las tecnologías digitales en el campo de la educación matemática, parte de una reflexión
simultáneamente una reflexión epistemológica y una reflexión cognitiva. Tiene que ver con la presencia sumamente intensa de una concepción platónica de las matemáticas en la escuela. Es decir, hace muchos años René Thom, un famoso matemático, ustedes visitó muchas veces Brasil, René Thom decía que de manera consciente o inconsciente la actividad del profesor tenía que ver con la concepción que él tenía de las matemáticas, y decía que en el proceso de educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, lo importante no era tanto el rigor, sino la reconstrucción del significado de los objetos matemáticos, de la manera como los objetos matemáticos existen para los estudiantes. Es decir, esto es fundamentalmente un problema de la ontología de las matemáticas. Entonces esto lo lleva a uno a repensar cómo puede uno entender qué son esos objetos matemáticos, porque el profesor de biología puede llevar un gato al salón de clases y los estudiantes pueden poner su oído en el corazón del gato, pueden sentir su temperatura, pero el profesor de matemáticas solo puede llevar narraciones. Yo comencé un curso introductorio diciéndole a mis estudiantes que yo tenía un tío que era muy simpático, que cantaba muy bien, que contaba muy buenos chistes, que era muy agradable estar con él. Y mis estudiantes me dijeron, ¿por qué no le dice a su tío que venga un día a la clase? Y yo les dije, mi tío es esa historia que les conté. ¿Sí? Esa es la manera como nosotros podemos llevar los objetos matemáticos a la clase. Simplemente los podemos llevar a través de las narraciones de lo que son los objetos. Estas narraciones son lo que más formalmente llamamos los sistemas semióticos de representación, pero son los cuentos que nosotros podemos contar sobre lo que son estos objetos, y es así como los construimos, de manera que el objeto no existe antes del sistema de representación. El objeto nace con la primera representación que nosotros tenemos de él, y cuando tenemos una segunda representación, el objeto ya es otro, y cuando tenemos una tercera, el objeto es otro. Sin embargo, esto que nos termina pareciendo tan natural, esto es algo que en el salón de clases tiene prácticamente prohibida la entrada. En el salón de clases el objeto matemático existe inamovible. Esto es una presencia todavía demasiado fuerte. Pues bien, estos sistemas de representación dinámicos, estas instanciaciones digitales de las representaciones de los objetos matemáticos, permiten romper esta concepción del objeto como un objeto platónico, porque el estudiante tiene acceso a una manipulación directa del objeto. Yo creo que ese es el hecho crucial, digamos, que nos va a permitir justamente la erosión de este currículum platónico que existe en el salón de clases. Bom, dada a hora, a gente vai encerrar essa mesa redonda, agradecendo de novo a Márcia e o Luiz por dividir com a gente essas ideias.